Olá, meus amigos e amigas do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia do dia são: Lula sanciona a lei de cadastro para condenados por estupro e pedofilia. Polícia Federal e Receita desmantelam o esquema de importação ilegal de eletrônicos e muito mais. Boa noite e bem-vindos ao Hoje no Tecmundo, o seu resumo diário de tecnologia. Eu te vejo depois da vinheta. Na semana passada, o presidente Lula sancionou a criação de um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais condenados pelos crimes de pedofilia e estupro. A assinatura do presidente, em conjunto com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, foi publicada no Diário Oficial da União e a lei já está em vigor. No cadastro, condenados em primeira instância terão nome e CPF disponíveis para consulta pública. Informações relacionadas à pena imposta pelas autoridades ou algum tipo de medida de segurança também serão divulgadas, mas nenhum detalhe a respeito das vítimas estará disponível para consulta. A lei tem uma exceção: quando, por determinado motivo, o juiz solicitar o sigilo dos réus, mesmo em caso de condenação pelos crimes citados, seus dados não ficarão expostos. Além disso, caso o réu seja absolvido do processo, o sigilo de suas informações deve ser restabelecido. A ideia por trás do cadastro é da senadora Margarete Busetti, do PSD, que altera a Lei 14.069 e o Código Penal brasileiro. Um cadastro de condenados por crimes relacionados à violência sexual já existia desde 1º de outubro de 2020, mas todas as informações eram sigilosas e sem possibilidade de consulta pública. Um dos motivos para a criação do cadastro é a prevenção de novos crimes. Em um processo seletivo, por exemplo, empregadores poderão consultar a ficha da pessoa caso esteja envolvido em algum processo dessa categoria. Em contrapartida, o presidente Lula vetou um trecho da proposta. Na ocasião, a consulta pública dos condenados ficaria disponível pelo prazo de 10 anos após o cumprimento da pena. Assim, não há qualquer tipo de imposição para realizar as consultas que abrangem outros crimes, como registro não autorizado de intimidade sexual, favorecimento da prostituição de vulnerável, manutenção de estabelecimentos em que haja exploração sexual. O Tecmundo vai trazer essa realidade para as telas. O trailer do documentário Realidade Violada 3, Predadores Sexuais, já está disponível e você pode assistir ao trailer no link aqui embaixo. A proibição do uso de redes sociais para menores de 16 anos na Austrália levará jovens para zonas mais obscuras da internet, criticou o TikTok em comunicado divulgado na sexta-feira. A plataforma questiona a efetividade da medida para preservar a saúde mental de adolescentes. A restrição etária de redes sociais foi aprovada pelo parlamento australiano na quinta-feira. A medida foi pensada como estratégia para minimizar o impacto dessas plataformas na saúde mental de adolescentes. Porém, na perspectiva do TikTok, a ação terá o efeito contrário. Eles falaram o seguinte: é bastante provável que a proibição leve os jovens às zonas mais obscuras da internet, onde não existem regras gerais, ferramentas de segurança ou proteção. Por enquanto, não foram decididas as plataformas que serão afetadas pela legislação. Porém, se aplicada, empresas que não respeitarem essa decisão poderão ser multadas em até 50 milhões de dólares australianos, o que dá cerca de 200 milhões de reais. Para a aplicação da lei, o governo da Austrália avaliará ferramentas de verificação etária nos próximos meses. Caberá às redes sociais escolhidas implementar a solução e evitar que menores de 16 anos acessem a plataforma. A preocupação do TikTok também se reflete na opinião de especialistas, de certa forma. Existe a expectativa de que a medida vai impulsionar o uso de VPNs para contornar restrições locais e manter o acesso às plataformas. O Snapchat também se manifestou sobre a legislação, mencionando a incerteza sobre como a lei será colocada em prática. Ainda que tenha sido aprovada só na semana passada, a legislação só vai entrar em vigor no fim de 2025. E no final da semana passada, a Polícia Federal e a Receita Federal realizaram a Operação Break Off para desarticular um esquema de fornecimento de equipamentos eletrônicos importados ilegalmente. Os 19 mandados de busca e apreensão ocorreram em 4 estados do país e contaram com uma grande força-tarefa das autoridades. O resultado da Operação Break Off foi originado da Operação Sign Off, em 2023,
e resultou em 2019 mandados contra os criminosos. Ao todo, 20 auditores fiscais e analistas tributários da Receita e 76 policiais da PF participaram da ação, espalhados pelas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Sonora, Campo Grande, Ponta Porã, Goiânia, São Paulo e Barra do São Francisco. Além da busca, as autoridades também determinaram que os materiais encontrados fossem detidos e os valores em contas bancárias dos suspeitos fossem bloqueados. Os mandados foram emitidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Mato Grosso. A deflagração da Operação Break Off envolveu 3 grupos de fornecedores suspeitos de trazer eletrônicos de países como Estados Unidos e Paraguai de modo clandestino. Os suspeitos revendiam os produtos no mercado informal por todo o Brasil até começarem a ser investigados. Dentre os métodos usados para despistar as entidades brasileiras, os criminosos contrataram agentes de segurança pública para realizar o transporte ilegal das mercadorias. Segundo as autoridades, os suspeitos podem ser acusados de crimes como formação de organização criminosa, descaminho, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. As penas ainda podem ultrapassar os 20 anos de reclusão. Muitas vezes, a instalação de internet pode ser uma verdadeira dor de cabeça, ainda mais se o sinal não chegar direito em todas as áreas onde você gostaria. Mas com a Oi Fibra X Premium, você nunca mais vai ter que se preocupar com nada disso. Primeiro porque a tecnologia Fiber to the Room, exclusiva da Oi, usa uma fibra flexível e invisível que permite a instalação pela sua casa inteira sem precisar de obras ou gambiarras. E segundo porque quem estava prestando atenção já sacou que a fibra deles vai fisicamente até todos os cômodos da sua casa, apartamento ou escritório. Com isso, o seu sinal é distribuído igualmente e com potência total no seu espaço todo, para você poder aproveitar como desejar, sem dor de cabeça. E a melhor parte é que a Oi Fibra X Premium está expandindo sua cobertura para âmbito nacional. Então quem ficou interessado pode clicar no link na descrição e comentário fixado para conferir a disponibilidade e descobrir a nova era da internet. Muito obrigado a Oi por patrocinar essa parte do nosso vídeo. A taxa das blusinhas impactou negativamente no faturamento dos Correios. Entre julho e setembro de 2024, a estatal faturou 200 milhões de reais a menos do que o mesmo período no ano passado. Nos primeiros 9 meses do ano, de janeiro a setembro, os Correios registraram 2 bilhões de reais de prejuízo. O número é significativamente maior que 2023, que gerou saldo negativo de 824 milhões de reais. Somente no trimestre finalizado em setembro, o impacto negativo foi de 785 milhões. No ano passado, o trimestre tinha registrado só 89 milhões. Durante essa janela, a estatal faturou pouco mais de 1 bilhão de reais em operações cross-border, que são entregas internacionais. Entre janeiro e setembro de 2024, foi registrado 3,1 bilhões de reais em postagens internacionais. No ano passado, o número chegava a 3,3 bilhões no mesmo período. A queda mais significativa do terceiro trimestre deve se dar pela aplicação da taxa da blusinha. Ela é parte da Lei 14.902, que determina que todas as compras internacionais abaixo de $50 sejam taxadas em imposto de importação de 20%. A legislação começou a valer em 1º de agosto deste ano. Anteriormente, graças ao programa Remessa Conforme, produtos de até $50 eram isentos de imposto de importação, sendo taxados apenas em ICMS. Aconteceu na história da tecnologia. Em 2 de dezembro de 1991, a Apple lançou a versão 1.0 do QuickTime, uma extensão multimídia para a reprodução de vídeo colorido, transformando as capacidades dos computadores pessoais. Já deixou o seu like, escreveu um comentário e compartilhou hoje no Tecmundo para todo mundo que podia? Isso tudo ajuda muito a gente, não só pela indicação direta, mas também porque auxilia o algoritmo a entender que o conteúdo é interessante, e aí nosso trabalho alcança mais gente ainda. E é aquilo, né? Conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Muito obrigado por todo o apoio sempre, especialmente se você mandar um valeu demais pelo botão de coração aí embaixo no YouTube. Todos os links que eu mencionei no programa estão no comentário fixado e descrição do episódio. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre às 19 horas. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter, ou X, pelo @Felipe Paião. Amanhã voltamos com mais. Um abraço e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.